Mas enfim, e voltando também para o que você falou, eu lembrei também do 7-1, que depois do 7-1, a maioria dos jogadores que estavam em campo, eles acabaram, assim, não tiveram mais a relevância, né? Verdade. Voltaram agora depois, que voltaram para o Brasil, a grande maioria deles, mas de lá para cá, eu acho que pouquíssimos foram os que aguentaram. Dá para contar os que tiveram ainda algum sucesso na carreira? Davi Luiz, Hulk, Neymar... Sim. Neymar não conta porque não jogou aquele jogo, né? O Thiago Silva também mas não. Marcelo, Dani Alves, Davi Luiz, relativamente, né? E o Hulk. Sim, são muito poucos. Muito poucos, né? Um time com 23 nomes é muito pouco, né? E naquela seleção eu acho que assim, quando eu lembro, eu penso, cara, ainda bem que foi o Filipão, que era alguém que já tinha uma Copa. A última Copa foi vencida por ele. Porque se fosse outro técnico, seria muito difícil, assim, eu acho que existia a possibilidade muito grande de sumirem com o cara do mapa, assim, do futebol, sabe? Sim, e tu viu como o Filipão também, ele deu a volta por cima alguns anos depois no Palmeiras, né? Ganhou a Copa do Brasil, o Brasileiro, então ele ainda terminou bem, assim, passou, ficou marcado o 7-1, mas ele conseguiu se sobressair. Deu uma volta por cima. E agora tem um quadro aqui que é para você montar um pódio. Eu queria que você montasse um pódio das suas inspirações como jornalismo, comentarista, narrador. Os 3 ali que você mais se inspira. Influências assim? Isso. Posso escolher um jornalista, um narrador? Fique à vontade. Que, cara, é difícil pensar em nomes assim. Porque geralmente eu não gosto de um cara só, não me inspiro em um cara só. Assim. Eu tento buscar imparcialidade, por exemplo, Mauro César Pereira. Antes, é porque assim, ele é flamenguista, tem um canal voltado para a torcida do Flamengo, mas antes de haver todas essas polêmicas, só te cortando aqui rapidinho, mas eu acho que ele é o maior crítico do Flamengo, viu? Apesar de ser flamenguista, acho que ele é o único que consegue ser bastante crítico. Mesmo que seja como torcedor, porque assim, ele briga muito com o torcedor rival, né? Com outros torcedores. Mas como jornalista, eu acho ele um cara excelente. Eu acho ele um cara excelente, assim, um cara que faz uma análise bem pontuada, bem imparcial dos jogos, do momento de seleção brasileira. Ele tem uma análise. Até se você jogar no YouTube e procurar, o Mauro César Pereira na ESPN fazendo uma análise depois do 7-1, assim, ele é muito pontual e certeiro, cara. Ele é cirúrgico no que ele fala, sabe? Ele faz análise de vestiário, das informações que a imprensa tinha, daquela seleção de 2014. Eu acho que foi um momento que me marcou muito, assim, né? Como alguém que gosta de jornalismo esportivo. Tem outras personalidades que eu gosto também, mas o Mauro César não está no meu pódio, em primeiro lugar, não. Menção honrosa, então. Menção honrosa. Acho que dá para trazer para o meu pódio o Galvão Bueno. É um grande narrador, assim, mas ele não entra por vários motivos. Até no documentário que a Globo produziu sobre ele, tem um momento que me lembra muito isso que eu vou falar. Ele criticava muito jogadores de forma pessoal, sabe? E assim, quase que ele acabou com a carreira de muitos jogadores. O Zinho foi uma dessas vítimas, sabe? Implicava demais. E nesse documentário sobre ele pede desculpas pro Zinho, sabe? Pede desculpas pelo que ele fazia. Não sei se era alguém que mandava, alguém que determinava que ele fizesse aquelas cobranças. E aí a gente traz um pouco da influência que tem o jornalista esportivo. Sim. Com o povo, né? Ele fazia aquelas críticas e o cara saía na rua e todo mundo queria apedrejar o cara, você tá entendendo? Era em rede nacional, na TV Globo, a maior rede de televisão, uma das maiores do mundo, todo mundo estava assistindo e principalmente o cara que não tem uma visão mais apurada do futebol, ele ouve o narrador fazendo aquela crítica, ele vai se basear muito por aquilo. Então a influência que o narrador tem numa partida de futebol é gigantesca. Entendeu? Então ele não entra no meu pódio muito por conta disso. Acho que no meu pódio eu vou colocar acho que o Tino Marcos,
Tino Marcos é um cara que cobriu a seleção, cobriu o Flamengo, cobriu a seleção por muito tempo. E um cara que, assim, você não encontra polêmica em relação ao Tino Marcos. Eu quero deixar claro também que eu acho que não é que o cara não vá se posicionar, mas ele tem que saber se posicionar respeitando a pessoa de quem ele está fazendo a crítica, quando ele está fazendo a crítica, né? Nem criticar fora do tom, saber fazer a crítica, e quando fizer uma análise positiva, saber fazer uma análise positiva para que não se crie um saudosismo. Sim, do que o jornalista está falando, entendeu? Então eu acho que Tino Marcos é alguém que entra no meu pódio, assim. E tem um cara que com certeza o primeiro lugar dele para mim é Vitor Sérgio Rodrigues, VSR, VSR do Esporte Interativo, agora da TNT Esportes, né, já há um certo tempo. É um cara que está no primeiro lugar, assim, do meu pódio. É um cara também imparcial, um cara que erra naturalmente, como todos os outros erram, mas alguém que, se ele erra, mas conserta depois. Ninguém é perfeito. Eu acho que as pessoas também têm que entender que o cara é ser humano, né? Ele vai errar, ele vai fazer uma crítica aqui e ali um pouco mais pesada, um pouco mais saudosista, mas é um cara que busca conhecimento sempre, sabe? Um cara que busca conhecimento sempre, se informar, enfim, acho que ele atende muito bem tudo assim que eu busco de meta no jornalismo esportivo. Eu acho que o VSR atende a isso. E para fechar o meu pódio, cara, tem alguém que gosto muito, assim, então VSR, em segundo Tino Marcos, em terceiro, tem muitas opções que eu estou pensando aqui, mas, sei lá, vou trazer alguém, Paulo César Vasconcelos, não o PVC, Paulo César Vasconcelos do Grupo Globo, trabalha no Sport TV. Recentemente, é claro, ele está quase se aposentando, né? Diminuiu aquelas análises mais enfáticas que ele fazia, mas eu acho que é um cara muito ponderado, é um cara que tem um estilo assim que eu busco, Paulo César Vasconcelos. Boa. Gostei do pódio. Muito massa. O VSR eu não deixaria de colocar no primeiro lugar de jeito nenhum, é um cara que eu gosto mais. Para se ter ideia, muita gente não sabe que o VSR é flamenguista, por exemplo. Sim, né? sim. Muita gente não sabe que ele é flamenguista. Descobri recentemente. E eu até vejo já vi no passado muito flamenguista discutindo com ele, reclamando com ele por conta disso. Enfim, ele era o maior hater do Flamengo, mas nada a ver. Sim, o outro quadro que a gente tem aqui é para você falar a sua opinião, né? Se é mito ou se é verdade. E aí você discorre um pouco sobre isso. Tem algumas afirmativas aqui. O jornalismo esportivo forma opinião pública? Demais, forma demais. Demais, né? A gente estava falando das narrativas, né? Sim, muito influente. Tanto que hoje o mercado de jornalistas, que fazem um trabalho voltado para uma torcida em específico, é muito forte. O Mauro César Pereira, por exemplo, por mais que você falou que o Flamengo, ele é o maior hater do Flamengo, mas justamente por isso muito flamenguista segue ele, porque ele vai falar, ele vai apontar o que a diretoria está fazendo de errado, onde a diretoria está acertando, vai fazer análise como jornalista, como comentarista, né? E eu acho que hoje é uma das figuras mais emblemáticas assim do jornalismo mais voltado para uma torcida em específico. Então forma assim, mas quem trabalha com isenção também forma, sem dúvida nenhuma. Sim. Jornalismo esportivo ganha acesso fácil a atletas e dirigentes. Claro, com certeza. Até para, na verdade, isso é o nosso trabalho, né? Conversar com jogadores, conversar com comissão técnica, conversar com dirigentes, presidentes. Assim, por exemplo, esses 3 anos que eu trabalhei cobrindo o Parnaíba, graças a Deus eu tenho uma relação muito boa, seja com presidência, diretoria, comissão técnica e jogadores. Até na hora de você apurar uma informação de um salário atrasado, infelizmente, a diretoria não vai te passar, mas se você tem uma boa relação com outras fontes dentro do clube, isso facilita. E quando você trabalha com seriedade, respeitando, mantendo o sigilo da sua fonte, não estou falando em criar fofoca, sabe? Sim. Mas muitas vezes tem alguém, o cara está com salário atrasado, como recentemente os jogadores do Parnaíba estavam.
chegaram para mim mais de 11 jogadores denunciando isso. E aí eu fiz uma matéria na TV e em portal e mandei para os caras, não falei o nome de ninguém, mas confirmei outros detalhes, inclusive. Então, assim, isso cria muita confiança do atleta no jornalista, né? Então, essa relação, sim, você tem aquela aproximação, é natural. Você só não pode confundir, deixar o cara confundir, achar que no momento em que ele errar e estiver fazendo errado, você não vai criticar, tá entendendo? Sim. Você não pode deixar o cara confundir as coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem que ser algo bem profissional, né? Não pode ser muito amigo, no caso. Tem que ser profissional, sim, sem dúvida. Aí uma que a gente já comentou, mas você pode reforçar mais. Jornalismo esportivo precisa ser imparcial. Precisa. Eu acho que é legal esse jornalismo voltado, direcionado para torcidas, mas eu acho que o jornalista sério, assim, ele precisa ser imparcial. Por exemplo, a gente vê aqueles memes na internet, as pessoas divulgando aqueles absurdos que os jornalistas falam. Acho que até é uma análise assim que eu faço. Aqueles absurdos geralmente são falados em programas durante o dia. Porque assim, pessoal, o jornalismo precisa vender. O jornalismo, a TV vive de patrocínios e precisa ter audiência. Né? Então, se você não tem audiência, você não vende, não se sustenta. E se o programa está mais do mesmo, você precisa falar alguma coisa, muita gente faz isso. Eu não sou dos que fazem isso. Então, geralmente essas bobagens assim, são faladas durante programas diários. Pouca gente está assistindo. Agora, quem procura uma análise mais apurada, o cara vai para os programas durante a manhã, no comecinho da manhã mesmo, ou os programas que geralmente acontecem mais tarde da noite. Um programa que eu gosto muito de assistir é o Mesa Redonda. Sim. Não, o Mesa Redonda não, desculpa, o da ESPN. Eles fazem, até esqueci o nome do programa. Bate pronto não, eu assisti esse. É um programa, geralmente depois de rodada do Brasileirão ou depois de rodada da Libertadores, eles fazem um programa da ESPN, né, depois dos jogos. E tem também o Resenha Sport TV, que é também depois dos jogos. Felipe Diniz, geralmente o Alex também, o ex-Inter e ex-Corinthians, eles estão na análise. O Grafite também costuma fazer muito esses programas. E outros jornalistas, Paulo César Vasconcelos também costumam estar nesses programas. São programas que fazem assim, jornalismo e análise sem aqueles absurdos falados. Um personagem muito famoso na ESPN é o Rodrigo Bueno, né? E assim como era o Nicola também, enquanto trabalhou na ESPN, né? O programa do Benja na Fox, dá para lembrar bem daqueles absurdos que eles falavam, né? Mas assim, aquilo era para vender, foi um sucesso absoluto de venda e tudo, mas assim, não é o que eu procuro. Mas é que geralmente o cara que não tem um pouco de conhecimento dessa área, ele não tem essa análise, né? Não faz essa análise. Mas é isso, assim. Se você quer assistir um programa mais sério de futebol, com análise séria, procure os que passam mais tarde da noite. Mas é verdade, até o próprio do Neto também, né? O Neto vai falar aquelas... Vende muito, né? Mas justamente para... A maioria das pessoas não leva o Neto a sério. Mas justamente para chamar a atenção, né? E principalmente esse horário assim, perto do almoço, que eu acredito que é a galera que está chegando no trabalho, quer ver algo mais descontraído. É verdade. E o de noite já basta para relaxar a mente também. Eu acho que é o programa que você falou, acho que era o Bate-Bola da ESPN. Bate-Bola da ESPN? Acho que é o nome, não lembro se é esse nome. Jornalismo esportivo exige uma atualização constante. Atualização? Sim. Sim, acho que sim. Tem que se atualizar. Até porque o jornalista, ele não precisa ser especialista em nada, mas ele precisa entender de tudo um pouco. E falando dessa questão da área esportiva, mais ainda especificamente do futebol, as regras mudam o tempo todo. Então, por exemplo, se durante uma transmissão ou uma reportagem você cita uma regra que antes era de um jeito e agora é de outra,
e depois e o telespectador ou ouvinte, ele está ligado que aquilo ali já passou e você deu uma informação desatualizada, isso mexe com a tua credibilidade. E as pessoas ligam uma TV ou um rádio para ouvir informação precisa e necessária. Então o cara precisa se atualizar sempre. Até eu vou trazer para outro lado também, nessa questão da informação, as regras que mudam no futebol e em relação à atualização de campeonatos. Por exemplo, a Champions. Sim, mudou um formato que quase ninguém entende mais, cara, como é que funciona a Champions. A própria Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo agora, pela primeira vez, vai ter 46 seleções, 48 seleções. Sim. 48 seleções, então muda a dinâmica. o cara quer entender e assim, é um desafio, mas isso é o beabá da comunicação, do jornalismo. Por mais complicado que seja, você tem que saber explicar da forma mais didática para quem está assistindo. O cara, ele quer entender, sem linguagem técnica, sem linguagem complicada, o cara quer entender o que está ali. E esse é o que o jornalista aprende assim no berço da faculdade, né? Tem até uma professora que diz que ela dizia assim que todo mundo sabe falar, mas nem todo mundo sabe se comunicar. É uma coisa completamente muito boa, diferente, essa frase. E o jornalista que não se comunica bem, eu não consigo ver futuro em quem jornalista que não se comunica bem. Porque o trabalho dele é transmitir uma mensagem, né? Se ele não consegue transmitir essa mensagem de um jeito ou de outro, ele não está exercendo a principal função dele, no caso. Exatamente. Por exemplo, no jornalismo esportivo, no futebol, o cara sofreu uma lesão ligamentar do joelho, alguma coisa patelar. O cara que está assistindo, passa o dia trabalhando, quando ele chega em casa, ele não vai saber nada disso. O ligamento do joelho, o cara rompeu o ligamento do joelho, se você for especificar muito, o cara não quer saber, você está colocando espaço ali, está tomando tempo do cara, precisa explicar. O cara rompeu o joelho, tantos meses fora, pronto. É isso que ele quer saber. É isso que interessa de fato. A mensagem seja o mais clara possível. Sim. E o último o jornalismo esportivo também sofre assédio e pressão da torcida. Sofre muito. Sofre demais. Eu já fui vítima disso também, cobrindo o Parnaíba, né? Foi no meu começo. Fui na transmissão de um jogo. Algumas vezes a gente ainda sofre, né? Isso não para, infelizmente. O time do cara perde, pegou 4x0, 3x0 em casa, a culpa ele quer jogar em alguém. Geralmente ele quer jogar em alguém. E uma vez, o que mais me marcou foi Comercial em Parnaíba, lá em Campo Maior. Nesse campeonato que você falou que o Parnaíba empatou muitos jogos. E nesse campeonato foram 12 jogos. O Parnaíba só venceu a primeira e a última. E mesmo assim se classificou. Só venceu a primeira e a última. E nesse último jogo foi em Campo Maior contra o Comercial. Estava lá à beira do campo, transmitindo o jogo no rádio. E tinha um torcedor do Parnaíba, sei bem quem é ele. Ele é de Cocal. Sei bem que ele é um cara tranquilo, assim, mas tava grog, né? E o cara ficou uns 90 minutos pegando no meu pé, dizendo que eu tava torcendo contra, que eu tava fazendo contra. E o cara ficou de fato assim, enchendo meu saco, e aqui no meu pé, e eu ia pra cá, ele atrapalhava, eu voltava e ele ia atrás, ali no alambrado, né? O campo muito perto da torcida. O cara encheu o saco demais, assim, até que o time ganhou. E quando terminou o jogo, ele veio em minha direção e falou assim: se não tivesse aí, tinha ganhado demais. Se não tivesse aí, tinha ganhado demais. Então, assim, o torcedor sempre... eu não sei se ele sabia que eu fazia a transmissão mais voltada para o Parnaíba. Eu sei que geralmente o cara sofre a pressão do mesmo jeito e, enfim. Quando o torcedor, o time do cara não está bem, ele vai procurar a primeira pessoa, não quer ninguém enchendo o saco, né? E isso, assim, isso é uma coisa que me marcou muito, assim. E eu até fiquei... Eu chamo a segurança, não chamo a segurança, porque assim... Muitas vezes o cara não entende que o jornalista está ali trabalhando, né? É o nosso trabalho ali. O cara acha que é uma diversão, que para ele é entretenimento, mas para nós, para a gente é o nosso trabalho, né?
é o nosso trabalho. Então o cara muitas vezes não entende isso, ele acha que a gente está ali para prejudicar ele, prejudicar o time dele, nada a ver. Eu não conheço alguém, um jornalista que faça cobertura de jogo que faça isso, sinceramente. Sim. Não. Qual é a principal dificuldade que você acha quando você vai transmitir, né? E vai estar na função do repórter de campo? A principal dificuldade em relação à transmissão do jogo mesmo? Não, dificuldade de modo geral. Assim, eu acho que... É ficar muito perto da torcida, se é algo mais logístico. Assim, eu acredito que para o jornalista em geral, a principal dificuldade é ele porque assim... Não, mas eu quero a sua principal dificuldade. É específico, né? Sim. Eu acho que... eu vou até entrar um pouco nessa seara. Geralmente, o jogador de futebol é alguém que ascende economicamente e socialmente. Geralmente, o jogador de futebol que tem sucesso é um cara que vem de uma classe social mais baixa e ascende financeiramente por conta do talento. Enfim, virou jogador de futebol, um cara muito talentoso. Então, normalmente, são esses caras que ascendem socioeconomicamente. Geralmente, muito cuidado com isso que eu vou falar, o cara não tem muita instrução, o cara não tem muita instrução intelectual, tá entendendo? Então, para você tirar uma aspa do cara, a gente chama no jornalismo aspa, é uma frase que impacta, né? Para você tirar uma frase de impacto do cara, você tem que conhecer muito esses caminhos. A faculdade ensina um pouco disso, mas a prática te dá mais, sabe? Sim. Para você tirar uma entrevista legal do cara, porque, por exemplo, você é jogador de futebol e teu time perdeu. Se eu chegar para você e falar, por que o time perdeu? Porque a gente não jogou bem, não rendeu. Entendi. Isso não gera uma audiência, não Sim. dá uma satisfação para quem está ouvindo a gente. Aí você vai ter que recorrer à tua própria análise, mas o mais interessante é entender do cara, do técnico ou do jogador, por que aquilo não deu certo, ou por que o técnico escalou o time daquele jeito, por que o sistema que o técnico escalou não funcionou. Para tirar essas informações, geralmente uma frase de muito impacto, você tem que saber muito bem com quem você está lidando, geralmente quem é o jogador, e você tem que estudar muito. Para uma transmissão de futebol, você tem que... pelo menos, eu faço assim. Eu estudo o time adversário e o time do Parnaíba. Mas, como o time que a gente cobre sempre, a gente já tem as informações há mais tempo, eu estudo o time adversário. Normalmente tem um jogador mais polêmico, tem um cara que passou por uma polêmica recentemente, um cara do time adversário que brigou com o técnico do Parnaíba. Vocês também vão atrás das estatísticas? Estatística, por mais precárias que sejam, essas informações, mas a gente busca, e por conta de não ter essas informações em grandes sites, porque são campeonatos menores, a tua conversa com o atleta é muito importante, né? Por isso o dia a dia do setorista é muito importante, porque geralmente o jogador só vai para o campo faltando ali 20 minutos para ele aquecer, porque eles batem bola, etc. Você não consegue entrar ali. Eu acho que até um espaço dos jogadores, eu acho que você não deve entrar. E você geralmente só consegue conversar com o jogador, o jornalista, no final do treino, que é quando eles param ali e ficam conversando entre eles. Aí você chega, conversa. Essa conversa é muito importante para você tirar informações, conhecer o cara, onde ele passou. Por exemplo, conversar com o jogador A, que já jogou com o jogador B, adversário, como é o cara, uma resenha que já existiu entre eles, alguma coisa que aconteceu. Essas informações são muito importantes para você fazer uma análise futura, por exemplo, sabe? Por exemplo, trazer informação de que um goleiro do Altos, que já jogou no Parnaíba, à época ele jogou junto com um cara que está no Parnaíba ainda. Então, aí durante o jogo ele pegou um pênalti. Então, você vai dizer, fulano se conheciam, jogaram juntos, talvez seja daí que eles se conhecem, ou em jogo tal, campeonato tal, jogaram juntos e aconteceu tal coisa. Isso interessa muito para quem está ouvindo, sabe? Porque o cara faz uma ligação. Tem um goleiro atual do Altos, que tem um apelido de Careca, ele
brilhou na última final estadual do Parnaíba, nos pênaltis, e esse ano veio jogar a Série D aqui e pegou o pênalti de novo. E durante a entrevista, depois do jogo, eu fui abordá-lo e falei: pô, Careca, você nasceu para ser carrasco do Parnaíba. E aí ele começou, né? Ali você já quebra o gelo, né? O cara se abriu, começou a rir. Ali você já quebra o gelo, e assim, eu lembro que eu fiquei uns 10 minutos conversando com ele no ar e uma entrevista rendendo. Torcedor do Altos ouvindo, torcedor do Parnaíba também. A gente ficou uns 10 minutos conversando, o que era para ser uma pergunta de 2 minutos, sabe? E então essas informações, ele, por exemplo, ele ganhou um campeonato estadual lá em Pernambuco, na época das categorias de base. Ele pegou todos os pênaltis, na semifinal e na final. Então, informações que a gente vai buscar e que é interessante para o cara ouvir. Ou seja, o goleiro, ele é um pegador de pênalti exímio. Para o cobrador, o cara que vai cobrar contra ele, já é uma coisa que se o cara tiver um pensamento assim, se o cara for, como é que eu vou te falar? Se o cara tremer, como a gente fala no jargão, se o cara for o cara que treme, ele já vai ficar perdido, né? Sim. Então tem que ser um cara experiente para encontrar um goleiro desse que ele sabe que é pegador de pênalti. Então são coisas assim que rendem muito. Em relação à apuração, também aproveito até para falar também que esse ano o Parnaíba teve um técnico, Arnaldo Lira, que tinha um dirigente que ele falava que assim, eu tinha a informação que o técnico, se ganhasse ou se perdesse, depois do jogo contra o Altos, ele ia cair. Eu tinha essa informação. E eu procurei a presidência, procurei a direção, o próprio Arnaldo Lira, procurei o dirigente da época, era o Betinho, e todo mundo bancou: não, ele vai ficar. Mas eu tinha uma fonte que me disse: não, independentemente do resultado, ele vai cair. E depois do jogo, ainda estava trabalhando na TV Clube, estava fazendo matéria para o Globo Esporte, e depois do jogo, eu falei para o meu cinegrafista: fica de olho naquela conversa do técnico, ele está conversando com o presidente, fica de olho naquela conversa porque ele vai ser demitido. E o meu cinegrafista, esperto, ligou a câmera, deixou aqui focado, né, pegando a conversa com os dois, e depois do jogo estava tudo bem, todo mundo estava contratado, normal. No dia seguinte, o Globo Esporte começa meio-dia 50, no dia seguinte, meio-dia 20 mais ou menos, aí veio a confirmação de que o cara tinha sido demitido. O cara foi demitido. Eu já ia dar a informação no Globo Esporte, mas até então nada confirmado. E aí veio a confirmação. E quando veio a confirmação, a gente já tinha a imagem deles dois conversando pós-jogo, né? Então aquilo marcou muito naquela minha reportagem, né? Sim, sim. Porque eu estava falando de uma demissão e tinha a imagem dos caras conversando e encerrando o contrato. Esse feeling também do jornalista é muito bom. Esse feeling que o cara tem que ter, mas isso só vem com o tempo. Não adianta forçar, porque isso só vem com o tempo assim. Mas foi uma das coisas que mais me marcou assim, também no jornalismo esportivo, porque foi muito certeiro. O feeling foi muito bom. A importância de ter boas fontes, né? Boas fontes. Porque eu imagino que seja muito difícil também. Manter. Sim. Manter isso é muito difícil. É uma relação, né? Não dá pra... É uma relação que é muito difícil, não tem como evitar embate 100%, você vai ter, você uma hora vai ter que fazer... Quando a tua fonte é jogador, você vai ter que fazer análise normal, isenta da mesma forma, pelo menos eu procuro fazer isso. Sim. E quando o cara... Mas o cara também tem que entender que tem uns que não entendem, tem outros que entendem, isso é natural, Mas o ideal é você manter o máximo de fontes possível, assim, sabe? Sim, e ter esse feeling também. Eu uma vez, uma contratação do Parnaíba, era uma contratação de peso, inclusive, o cara que veio para a Série D, 2024, isso. Eu consegui apurar porque eu tinha uma fonte que trabalhava no condomínio em frente ao CT. Então o cara conhecia todos os jogadores. E um dia chegou um jogador diferente no carro de um diretor. Aí o cara falou: pô, Felipe, tem um cara diferente aqui, tem pinta de jogador. E dá uma análise, analisa aí e tal. Se o Petrarca assistisse, ele vai até rir. Era o dirigente, né, que contratava.
E aí o cara me passou essa informação e eu liguei pro Petraca. Petraca, e aí, qual é o nome desse cara aí? Eu vi ele chegando aí e tal. Quando você disser ok, eu faço a matéria aqui e tal. Aí, cara, não é possível, ninguém tá sabendo, só eu fui buscar um cara na rodoviária, não tem ninguém aqui no CT, como é que tu sabe e tal. Não, essa parte eu não vou falar. E ele chegou a dizer também que, pô, cara, me diz quem é tua fonte e tal. Eu falei, pô, o cara não tá fazendo nada demais, né? Só que ele entregou o nome do cara sem eu ter certeza que era uma contratação, entendeu? Sim. Então assim, eu joguei e o cara... É o feeling, como você falou. Joguei e o cara entregou, né? E aí fiz lá a matéria e, enfim... acho que o torcedor do Parnaíba, assim, geralmente o cara... Eu recebo muito esse feedback, né? Eu sou correspondente da TV Cidade Verde hoje, do SBT no Piauí. Faço matérias gerais, não faço só futebol. Mas sempre que eu vou nos lugares assim, alguém fala, eu vejo você falando do Parnaíba na TV. Marcou muito isso do Parnaíba, sabe? Sim. Marcou muito esse trabalho que eu fiz assim lá no Parnaíba. E que ano que vem a gente deve fazer de novo, só que ano que vem o SBT no Piauí ele tem os direitos de transmissão do Campeonato Piauiense. Então é muito provável que eu esteja à beira do campo, né? Pela primeira vez, porque antes eu transmitia os jogos no rádio e fazia matérias para o Globo Esporte. Mas a partir do ano que vem eu devo estar à beira do campo na transmissão da TV, transmissão do campeonato, em TV, né? Pela primeira vez, que eu nunca fiz antes, né? Então acho que vai ser um pouco mais especial, mas aí não mais fazendo voltado para o Parnaíba, mas de forma isenta mesmo, assim, né? Porque na rádio era mais voltado ao Parnaíba, mas sendo na TV para todo o Piauí, então tem que ser o mais isento possível. Eu imagino que vai te dar uma proporção ainda maior, né? Uma bagagem maior, que agora é no âmbito geral. E para finalizar, na verdade tem outro quadro novo, que eu queria que você fizesse uma indicação de uma série, um filme ou um documentário. Você falou do documentário do Galvão Bueno, sim, né? Mas você pode indicar outra série, outro filme, seja relacionado a alguma personalidade esportiva, algum atleta que você tenha assistido recentemente, que achou interessante. Sobre algum personagem do esporte. Cara, eu assisto muitos, mas eu vou indicar existem 3 documentários sobre o Pelé no Globoplay. Eu indico os 3, mas tem um que, se eu não estiver enganado, o nome é Isso é Pelé, que fala daquela seleção de 70 principalmente e mostra um momento que eu acho muito especial, assim, como telespectador e como torcedor, do Pelé com alguns jogadores do Santos e da seleção na época, e eles não chamavam Pelé de Pelé, chamavam de pô, negão, e aí tu faz tal coisa, uma certa intimidade, sabe, que os caras tratavam ele assim, com um apelido de certa forma mais carinhoso, assim, mais íntimo, né, para eles. Eles contando resenhas da época do sucesso que eles tiveram muito por conta do Pelé. E esse, claro, o documentário é sobre o Pelé, mas fala muito sobre a seleção de 70. Sim. E o sucesso que aqueles jogadores alcançaram por conta da personalidade do Pelé. E acho que eu indico assim, esse documentário para quem quiser assistir, conhecer um pouco do Pelé. Muito se fala que eu jogava contra Pedreiro, nada a ver, jogava contra Pedreiro porque os caras faltavam matar o Pelé, entendeu? É absurdo o que ele apanhava, assim, o que o Pelé apanhava numa época em que nem existia cartão vermelho, para você ter ideia, nem cartão amarelo, que foi inventado em 1970 e na Copa do Mundo nem foi usado. E se tivesse sido bem usado, o Pelé tinha sido expulso na semifinal contra o Uruguai, que deu uma cotovelada no Uruguai, né? O Pelé, eu não falo muito, mas assim, eu indico esse documentário porque o Pelé também é a personalidade que mais me marca no futebol, no esporte, porque tem uma frase do Nelson Rodrigues, um escritor brasileiro, que ele fala que o Pelé tá pro mundo como Michelangelo, Da Vinci e Homero, porque cada um foi gênio dentro da sua área, e o Pelé foi um gênio do futebol. Sim. Eu acho que a gente nunca mais... Talvez o auge do Messi, 2009 a 2011, a gente possa sentar num bar para discutir
que tenha parecido um pouco com o Pelé, mas aquela fase do Messi, né? Mas o Pelé é indiscutível. Sim. A genialidade dele assim, é um gênio dentro da área. Essa frase do Nelson Rodrigues eu gosto muito, que ele compara. A gente tem os grandes gênios da arte, né? O Da Vinci e tal, e o Pelé dentro do futebol é unânime assim. Fora da curva. Agora sim, para finalizar, eu queria que você fizesse um desafio para quem estiver assistindo, a se mover também, que esse é o intuito do podcast, né? Movecast para a pessoa se mover, para a pessoa buscar uma atividade física ou apenas sair da inércia, né? Hoje eu percebo que o podcast é muito mais do que a parte física, mas também a parte de ir buscar o que você está sonhando, buscar seus projetos de vida. Então, fica à vontade de fazer esse desafio. Olha, muita gente às vezes me pergunta: você fala muito de futebol, entende, tem as informações de futebol, mas não te vejo jogando. Eu não jogo, eu gosto muito de jogar, mas não jogo nada. Infelizmente, Deus não me deu esse talento. Não preciso mentir, né? Infelizmente não nasci com esse talento. Mas o esporte que eu mais gosto de praticar é a corrida, cara. Assim, o vocabulário que meu corpo fala melhor, é o idioma que meu corpo melhor entende, é a corrida. Quando eu paro, eu sinto muita falta. O que eu indico cara, começa a correr, você se sente muito bem, é um esporte fácil, acessível para todo mundo. Você começa aos poucos, corre 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros e vai se desafiando. O esporte melhora a tua vida, melhora a tua mentalidade, faz você pensar melhor, faz você estar melhor fisicamente, em relação à saúde também. Sim. Você melhora a tua estrutura física. O corpo da gente foi feito para se mover. Sim. Sim. Então, assim, falando sobre mim, quando eu volto a correr, melhora tudo assim na minha vida, cara. Eu durmo melhor, eu acordo melhor, é instantâneo. Só que precisa de uma constância. E você vai se desafiando, corre 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. A corrida não é indicada para ser feita todo dia, né? Mas pelo menos 2, 3 vezes na semana você pode correr, respeitando os limites do corpo também. Eu sou alguém que sofro muito com canelite, cara. Sim. Você tem ideia? Eu sofro muito. Quando eu paro, principalmente que eu vou voltar, sofro muito. Mas eu te desafio a fazer a corrida. Procura um espaço, uma rua, uma avenida perto da tua casa para fazer. E assim, a tua vida vai melhorar fisicamente, você vai conseguir trabalhar melhor, dormir melhor e lidar melhor com as pessoas. Além disso, a roupa vai entrar mais fácil também. Verdade. Economicamente também ajuda. Com certeza. É um esporte acessível, né? Sim, e é isso, Felipe. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado desse demais. podcast. Foi muito prazer revê-lo também, né, depois de tanto tempo. E é isso. Muito obrigado. Fique à vontade para... Bom, eu que agradeço. Não esqueça o desafio que a gente propôs. Eu que agradeço até que enfim esse podcast saiu, né? Sim. Não consegui antes por conta de trabalho, mas ainda bem que saiu, cara. Estou feliz demais. Outra temporada, se tiver espaço pra gente, é só chamar que a gente vem. Certo, com certeza. Valeu. Tamo junto. Valeu.